Olá, pessoal. Bem-vindos ao CONAPROD, Congresso Nacional de Produção Vegetal. Quero agradecer a este convite da comissão organizadora para este evento. E eu vim aqui contribuir um pouco com alguns conhecimentos sobre aspectos ambientais da transgenia vegetal. Em tela já estou devidamente apresentado, eu sou o professor Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, está aí o meu correio eletrônico para contatos. A minha área de atuação no ensino, na pesquisa e na extensão universitárias, que são os Environmental Studies, estudos ambientais. Está aí o meu LinkedIn, a minha rede profissional, é a principal rede profissional virtual do mundo, é um tipo de Facebook ou Instagram profissional. Podemos fazer contato por lá, a rede está aberta a vocês também, né, para que a gente possa fazer interações para, eventualmente, termos outras intersecções acadêmicas em outras oportunidades. Além do meu LinkedIn para detalhamento do que eu faço, exatamente para oportunizar eventuais oportunidades acadêmicas, né, estudos científicos e trabalhos conjuntos, o meu currículo Lattes, que é um currículo bastante detalhado da plataforma do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, do MCT, Ministério da Ciência e da Tecnologia. Neste momento da minha carreira docente, eu me considero no ápice, eu estou no auge. Eu sou professor visitante sênior na UFPA, Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, Brasil, lotado no Instituto de Educação Matemática e Científica, IENSE. Essa oportunidade de docente visitante sênior vem após a conclusão da minha carreira docente, por aposentadoria voluntária, numa outra instituição federal de ensino superior, a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, Paraná, Brasil. Lá concluí a minha carreira docente, tendo aposentado como professor titular, e agora eu estou aqui abraçando esta nova oportunidade profissional no IENSE, Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará. Mais especificamente no programa de pós-graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas, PPG-DOC. Sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação de aspectos ambientais da transgenia vegetal. A transgênese ou transgenia das plantas, ou transgenia vegetal, também é conhecida como engenharia genética vegetal, ou ainda engenharia fitogenética, e envolve a manipulação direta do ácido desoxirribonucleico dos vegetais para a criação de organismos geneticamente alterados ou modificados, os OGMs, organismos geneticamente modificados, com características de interesse comercial, claro, né, como maior produtividade, maior resistência às pragas, etc. Vamos ver isso ao longo desta apresentação. A introdução dos primeiros organismos geneticamente modificados ocorreu na década de 90, com o objetivo do aumento da resistência a pragas, tolerância a herbicidas e o incremento da produtividade agrícola, maior possibilidade de produção agrícola, maior quantidade. E mais rápido também, que é um fator que se relaciona com a produtividade, a quantidade e, eventualmente, a aceleração do ciclo vegetal. Assim sendo, o objetivo desta nossa preleção, desse nosso encontro, é a exploração de possíveis impactos ao meio ambiente desses organismos geneticamente modificados, dessas plantas alteradas geneticamente, enfocando aí benefícios e riscos, isto é, considerando aí elementos das relações custo-benefício de se promover a transgenia vegetal. Também é escopo desta preleção a apresentação da relevância dos organismos geneticamente modificados na agricultura contemporânea e como eles podem influir em práticas agrícolas com sustentabilidade e com
estimula a conservação ambiental. E também é objetivo nosso, nesse encontro, a discussão de controvérsias que cercam a liberação e o cultivo desses organismos geneticamente modificados, principalmente nas áreas da biodiversidade e da segurança ambiental. Por definição, o que são os OGMs, organismos geneticamente modificados? São seres vivos cujo material gênico foi alterado por manipulação genética para que eles manifestem características especiais, como maior resistência às pragas, ou tolerância a condições climáticas adversas, ou maior produtividade, ou aceleração desta produtividade, enfim, algum aspecto de vantagem comercial na atividade agricultural. As plantas geneticamente modificadas incluem vegetais nos quais os genes de outras espécies foram introduzidos, foram inseridos artificialmente para o atendimento a necessidades específicas, com características que dificilmente seriam obtidas por meio de melhoramento convencional. Então, falando nesse melhoramento convencional. Melhoramento convencional versus a transgenia. O melhoramento genético convencional, isso é tradicional, versus as possibilidades da transgenia vegetal. O melhoramento convencional são os métodos tradicionais de cruzamento seletivo entre variedades de uma mesma espécie para transferir características desejáveis. Já a transgenia, de modo artificial, é o processo de introdução direta de genes exógenos, isto é, genes vindos de outras espécies ou até mesmo sintéticos, no genoma, isso é, no corpo genético das plantas. Isto permite, em vários casos, resultados rápidos e específicos, como plantas, por exemplo, que sejam mais tolerantes a herbicidas ou com resistência às pragas, como, por exemplo, insetos. Alguns exemplos de organismos geneticamente modificados, vegetais, mais comuns. Soja e milho resistentes a herbicidas, que permitem o controle de ervas daninhas sem afetar a cultura. Por exemplo, o algodão Bacillus thuringiensis, algodão BT, a abreviação do nome científico da bactéria. Bacillus thuringiensis. Bacilo é um formato bacteriano que equivale a uma cápsula. Isso aqui seria, né? O formato espacial de uma cápsula. Mais ou menos como essas cápsulas medicamentosas que se ingerem, né? Essas compradas em farmácias, em certos remédios, né? Que vem numa cápsula. Então, esse formato capsular é o formato do bacilo. Então, o algodão BT contém o gene do Bacillus thuringiensis, que produz uma toxina contra lagartas que danificam a planta. Lagartas são fases larvais de insetos, e nesse estágio de vida, bem como na fase adulta, são herbívoros e, portanto, atacam essas plantas. Inclusive as lagartas, que por estarem em fase acelerada e intensa de desenvolvimento do indivíduo, então precisam de muita alimentação, comem vorazmente muitas horas por dia, então por isso as lagartas constituem-se em pragas nas atividades agrícolas, nas plantações, nas lavouras. E daí a necessidade para otimizar o interesse comercial, né, que se façam plantas transgênicas que tenham resistência às pragas, como, por exemplo, as lagartas. Fase
larval de várias espécies de insetos. Métodos de produção transgênica. Há uma espécie de bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens. Esta Agrobacterium tumefaciens é uma bactéria que pode ser usada para transferência gênica para os vegetais. Esta bactéria, que naturalmente transfere parte do seu ácido desoxirribonucleico para as plantas que a hospedam, é geneticamente alterada para a inserção de genes específicos nas células vegetais. Então, é uma forma de eu fazer uma produção transgênica. Outro método é o bombardeamento de partículas, denominado também de biobalística. Balística biológica, já que é um bombardeamento de material particulado. E esse material particulado, essas partículas metálicas, entre outras possibilidades, entre outros metais, tungstênio e o ouro, essas partículas metálicas, então, de ouro, ou de tungstênio, ou algum outro metal, são cobertas com ácido desoxirribonucleico de interesse, aquele que se quer inserir na planta para que seja uma planta transgênica, para que seja uma planta capaz de certas resistências de interesse comercial. Então, esse material particulado é feito com ele essa biobalística, ele é lançado nas células vegetais. E esse método é usado especialmente em espécies que são menos suscetíveis à infecção por Agrobacterium. Porque, claro, se é uma espécie vegetal que é menos suscetível à infecção por Agrobacterium, eu tenho que ter outras formas de promover a transgenia. Então, como são menos suscetíveis à infecção pelo Agrobacterium tumefaciens, se precisou achar evolutivamente, ou no desenvolvimento tecnológico, outras maneiras de se promover essa transgênese. E uma dessas maneiras é a biobalística. Esses são os dois métodos mais usuais em produção transgênica, não obstante o aparecimento de métodos contemporâneos, que eu não estou relatando aqui porque são bem mais novos, né? Esses são os dois principais tradicionais ao longo da história da transgenia vegetal, mas, repito, existem outros métodos um pouco mais avançados que não são do escopo desta palestra, mas apresentam vantagens biológicas e ambientais e tecnológicas, né? Apresentam diversas vantagens, essas novas metodologias transgênicas em relação a essas tradicionais que estão em tela. Mas isso é para um assunto mais aprofundado na área de transgenia vegetal. Então, isso é feito, essa transgenia é feita por inserção de genes de interesse. Eu insiro numa planta, numa espécie vegetal, genes de interesse. Vai ser sempre algum interesse comercial, né, relacionado à produtividade agrícola. Então, são genes que conferirão características vantajosas, como resistência a pragas, aumento da produtividade, tolerância a herbicidas e até melhoramento nutricional, são introduzidos para atender a desafios específicos das diversas populações humanas, das diversas comunidades antrópicas. Por exemplo, um exemplo aí desse melhoramento de qualidade alimentar, melhoramento nutricional, de acordo com a necessidade de certas populações. A inserção de genes que vão produzir beta-caroteno no arroz. Como é o beta-caroteno, o arroz fica com uma coloração para alaranjado ou dourado e é popularmente chamado de arroz dourado. E é para o combate à deficiência da vitamina A, o beta-caroteno, né? Em populações que apresentem vulnerabilidade nessa situação de não ter disponibilidade alimentar suficiente da vitamina A. Outra vantagem das plantas transgênicas pode ser, em certos casos, a redução no uso de agrotóxicos.
Plantas resistentes a insetos, como o algodão BT, diminuem a necessidade de aplicações de inseticidas, o que reduz a exposição do solo e das águas a esses produtos químicos, que afinal seriam deletérios também aos ecossistemas presentes no solo, que é um sistema vivo, bem como nos ecossistemas aquáticos, sejam dulcícolas ou do talassociclo, isso é de águas salgadas, né? Onde também os seres vivos podem ter suscetibilidade negativa a esses produtos químicos, isso é, reagirem mal e então desaparecer um grande número de exemplares, até mesmo eventualmente podendo levar algum ecossistema mais sensível à extinção de vários espécimes desse ecossistema. Então, daí a importância da redução do uso dos agrotóxicos. Além, é claro, da própria toxicidade deles para a espécie humana, que acaba acumulando isso aí, porque praticamente toda a nossa produção alimentar vegetal se utiliza nela intensivamente os agroquímicos e eles fazem mal também à saúde humana. Isso é comprovado, isso é bastante bem estabelecido. E não há escapatória para o ser humano aí nesse campo, porque seja na área rural, seja na cidade, nós estamos comendo o resultado principalmente das nossas produções agrícolas, e daí a nossa suscetibilidade aos malefícios dos agrotóxicos. Então é muito interessante que uma das vantagens da transgenia vegetal seja a redução do uso de agrotóxicos, de produtos tóxicos agrícolas. Outra situação interessante é o controle de plantas daninhas com menor impacto ambiental. Plantas tolerantes a herbicidas, como soja e milho transgênicos, vão permitir então o uso de herbicidas mais específicos, que são menos tóxicos e persistentes no ambiente em comparação com outros agrotóxicos mais antigos e agressivos. Isso pode possibilitar uma prática agrícola com mais sustentabilidade, já que o solo não precisa ser revolvido para o controle de ervas daninhas, o que também contribui para a conservação do solo e a diminuição da erosão do solo. Aumento da produtividade agrícola e conservação de habitats naturais seria uma outra grande vantagem da transgenia nas plantas, da fitotransgenia, enfim. O aumento da produtividade na agricultura reduz a necessidade da expansão agrícola em áreas naturais, o que ajuda, obviamente, a proteção de sistemas ecológicos e a preservação e a conservação da diversidade biológica em áreas florestais, pantanais e outras áreas naturais ricas em espécies animais e vegetais. Então, claro que nesse sentido é sempre bom o aumento da produtividade agrícola, nesse sentido de não ocupação de novas áreas, para evitar a ocupação de ecossistemas naturais, que eles possam ser preservados, que eles possam ser intocados como um meio natural, totalmente preservado, para o benefício do equilíbrio ecossistêmico como um todo. Alguns riscos ambientais potenciais. Fluxogênico. Um dos principais riscos ambientais dos transgênicos vegetais é a possibilidade de que esses genes transgênicos possam se transferir para espécies selvagens aparentadas por meio de polinização cruzada, o que pode afetar as populações naturais e promover o surgimento de superervas daninhas, por exemplo, que venham a ser resistentes a quaisquer tipos de herbicidas. Então, este fluxo genético, esse fluxo gênico, também levanta preocupações sobre o impacto ambiental negativo potencial
na diversidade genética de espécies selvagens. É um risco ambiental potencial esse fluxo gênico. Daí a necessidade de estudos intensivos e por um certo período de tempo para que se possa, com os melhores aspectos possíveis de biossegurança, se liberar um novo espécime vegetal transgênico para a exploração comercial, porque a partir do momento que vai para a exploração comercial, vai ser amplamente difundido, vai ser vendido, vai ser consumido. Então, por isso que esses estudos específicos, intensos e continuados por um bom período de tempo, e acompanhados ao longo do tempo, mesmo após o uso comercial, de aspectos correlacionados a fluxo genético, são muito importantes para a garantia da biossegurança no que se refere ao plantio e a utilização humana dessas plantas transgênicas de viés comercial, alimentar principalmente, né? Outro risco ambiental potencial é o desenvolvimento de resistência em pragas e plantas invasoras. Com o uso contínuo de plantas resistentes a pragas, certas populações de insetos podem desenvolver resistência à toxina produzida pela planta, o que pode exigir doses maiores de inseticidas ou o uso de novas tecnologias de controle. As plantas tolerantes a herbicidas, quando cultivadas de forma intensiva, podem levar ao surgimento de plantas invasoras que desenvolvam resistência, dificultando o controle dessas espécies e aumentando o uso de herbicidas. Então, esse é um risco ambiental potencial, né? O desenvolvimento da resistência em pragas e plantas invasoras, algo que tem que ser observado, algo que tem que ser muito bem estudado também, com todos os testes possíveis, antes da liberação de uma planta transgênica para a agricultura de exploração comercial e para o consumo humano. Outro problema correlacionado que pode aparecer na fitotransgenia em termos de perigos ambientais em potencial são os impactos em organismos que não eram alvo da transgenia, impactos em organismos não alvo. Os efeitos das toxinas Bt e de outros compostos podem acabar afetando organismos benéficos, como insetos polinizadores e outros agentes biológicos relevantes para a saúde do ecossistema agricultural, do ecossistema agrícola. Estudos sugerem que a exposição de certos organismos não-alvo podem afetar inclusive as cadeias, as teias alimentares, embora essas consequências ainda estejam sob pesquisa científica e variem, evidentemente, com cada tipo de organismo geneticamente modificado. Então, novamente, frisando sempre nessas telas aí, nessas lâminas que falam sobre riscos ambientais potenciais, frisando sempre aqui a necessidade de estudos intensivos e continuados, não só para a autorização inicial, mas para ao longo do tempo, para que se possa acompanhar com respaldo biotecnológico o que está acontecendo com esses novos exemplares fitotransgênicos e se eles devem ser continuados ou descontinuados, porque estão apresentando problemas ambientais ou não. Então, o acompanhamento tem que ser constante, e não pura e simplesmente o estudo inicial que libera para uso comercial e alimentar. Sempre zelar por isso, princípio da precaução. Temos que sempre estar precavidos em termos ambientais. Daí a necessidade desses estudos iniciais e continuados ao longo do uso prático de transgênicos, de seres transgênicos, sejam animais ou vegetais. Outro risco em relação à transgenia vegetal é a redução da diversidade genética.
O cultivo em larga escala de monoculturas transgênicas leva à diminuição da diversidade genética das plantas cultivadas. Claro, são todas, por assim dizer, gêmeas idênticas, têm a mesma carga genética. Então, é algo a ser considerado. Diminui drasticamente a diversidade genética, essas monoculturas transgênicas, aumentando, assim, a vulnerabilidade a enfermidades e a pragas vegetais específicas. Então, a dependência tecnológica, a dependência comercial dessas poucas variantes transgênicas, homogêneas, reduz a resiliência do sistema agrícola às mudanças ambientais, como alterações climáticas. Sim, reduz a resiliência, reduz a resistência, porque as plantas são todas muito parecidas, eu não tenho diversidade genética, então se aparecem fatores ambientais agressivos, é o mesmo fator ambiental agressivo para todas, porque elas não têm heterogeneidade, elas são homogêneas nos seus aspectos morfofisiológicos. Então, uma nova agressão ambiental vai vir a ser agressiva para todas por causa da baixa variabilidade genética em função da aplicação da transgenia não devidamente acompanhada. Então, esse é um risco ambiental potencial muito relevante e tem que ter sempre, precisa ser sempre observado meticulosamente nos estudos iniciais e nos estudos continuados. Esse risco ambiental, esse impacto ambiental negativo potencial de redução da diversidade gênica de uma dada espécie de planta. Outro risco de impacto ambiental negativo potencial da fitotransgenia são os impactos em sistemas ecológicos e os seus organismos polinizadores. As culturas transgênicas podem modificar as interações ecológicas, afetando a presença e a abundância de polinizadores e outros organismos essenciais para a manutenção da diversidade biológica. Assim sendo, a diminuição da quantidade de plantas nativas em função do uso de herbicidas específicos pode impactar negativamente os ecossistemas, diminuindo drasticamente ou mesmo fazendo desaparecer diversos espécimes de insetos, bem como diversas espécies da avifauna que são dependentes desses vegetais, levando a uma grande perda da biodiversidade de uma região. Então, esse é outro aspecto a ser considerado, porque a própria perda da biodiversidade de uma região acaba afetando indiretamente a plantação pelos desequilíbrios nas cadeias alimentares e até mesmo com consequências, então, que cheguem à plantação, porque ela depende também do meio ambiente circundante para o equilíbrio ambiental. Outro risco de impacto ambiental negativo em potencial das plantas transgênicas seriam os impactos sobre o solo microbiológico. Sim, porque o solo é um sistema vivo, ele tem uma biota que lhe é singular. E esta biota do solo tem que ser mantida, esse sistema ecológico do solo tem que ser preservado em equilíbrio biodinâmico para a manutenção da vida desse solo e, consequentemente, da manutenção do humus, o solo umífero, o solo fértil. Então, esses resíduos de plantas transgênicas, como as que produzem, por exemplo, toxinas Bt, podem afetar a microbiologia desse solo, a microbiota do solo, modificando a composição das comunidades de micróbios do solo e a sua interação com os vegetais. O uso repetido de herbicidas em cultivos transgênicos pode alterar essa biota do solo, afetando organismos benéficos, como, por exemplo, os fungos micorrízicos, que são os que fazem simbiose com as raízes das plantas, auxiliando, então, na absorção de nutrientes. Outro risco ambiental significativo
que tem que ser cuidado, tem que ser considerado, tem que ser estudado, são possibilidades de contaminações dos recursos hídricos, dos cursos d'água de uma dada região. Herbicidas utilizados podem se infiltrar nos corpos hídricos, afetando os ecossistemas dulcícolas, isto é, os de água doce principalmente, né? E lá na frente até o ecossistema no talassociclo, os ecossistemas marinhos, se já é uma região próxima à costa e conforme o volume desse rio e a dimensão dessa plantação, e consequentemente da quantidade de agrotóxicos, no caso herbicidas. E, claro, isso pode pôr em perigo espécies aquáticas sensíveis, principalmente no liminociclo, isso é, nos ecossistemas dulcícolas, nos ecossistemas de água doce, que estão mais imediatamente próximos dessas plantações, seja na forma de rios, lagos, córregos, riachos, ou ainda na forma de águas subterrâneas, que às vezes podem estar muito próximas da superfície do solo, podendo então contaminar esses cursos d'água. A erosão do solo também pode ser intensificada em práticas de monocultura transgênica extensiva, levando a maior sedimentação em rios e corpos d'água. E essa maior sedimentação em rios e corpos d'água acaba provocando assoreamento, o assoreamento acaba provocando com que o corpo hídrico fique mais raso, porque é assoreado, né? Porque com excesso de sedimentos que aparecem de uma hora para outra, então ele fica assoreado, isto é, ele fica mais raso, se amplifica, e num extremo climático, numa situação de estiagem ou de seca, fica mais fácil a seca, até mesmo total, de trechos do rio às vezes, porque se ele está assoreado, ele está muito raso. Se ele está muito raso, é uma lâmina d'água estreita. O aquecimento direto pela luz solar e a partir também da irradiação da terra aquecida é maior, e pode realmente piorar dramaticamente a estiagem de uma região, esse assoreamento. Além do que, claro, o assoreamento também mata o rio, porque o assoreamento, por deixar o rio mais raso, quanto mais raso um rio, tende a ser mais vagaroso o fluxo hidrodinâmico, a velocidade das águas. E, evidentemente, se a velocidade das águas é mais lenta, isso dificulta a oxigenação. Então, também pode ter uma baixa de oxigenação, e a baixa de oxigenação, por uma cadeia de efeitos catastróficos de impactos ambientais negativos, pode levar a uma eutrofização, que é a proliferação excessiva de algas, né, por causa do acúmulo de matéria orgânica no rio. Esse acúmulo de matéria orgânica vindo do assoreamento, que por estar muito raso mata peixes, né? Então mata boa parte da ictiofauna, e essa decomposição, esse apodrecimento desses peixes também leva à eutrofização por maior abundância de uma hora para outra de material orgânico nessa água. Enfim, se forma um efeito cumulativo de impactos ambientais extremamente danosos ao ambiente, que começa com a erosão do solo. E a erosão do solo pode começar com os herbicidas e com essas contaminações de cursos d'água. Regulamentações e segurança ambiental. Normas de biossegurança. A liberação de plantas transgênicas no meio ambiente é submetida a rigorosas avaliações de risco ambiental, que variam de acordo com as legislações nacionais e internacionais, claro, conforme o país. No caso brasileiro, que é o que mais nos importa, né? Presumo que a absoluta maioria de quem esteja assistindo esta palestra seja brasileiro, não obstante o interesse dela para qualquer lugar do mundo, né? Mas como é um evento brasileiro, pressuponho que razoavelmente mais de 90% de quem está me assistindo agora sejam brasileiros. Então, no Brasil, temos o CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é responsável, então, por esses estudos científicos aprofundados para a aprovação ou não de plantas geneticamente modificadas. Aliás, o CTN-Bio faz mais que isso, né? Quaisquer organismos geneticamente modificados, porque nós já temos também animais geneticamente modificados para interesse comercial. Já que eu entrei nesse ponto, não é mérito dessa apresentação, né, que é sobre produção vegetal, mas só para ilustrar o que eu falei. O primeiro animal no mundo comercializado sendo um OGM, um organismo geneticamente modificado, isso começou nos Estados Unidos da América com o salmão. Então, o salmão, já existe o salmão geneticamente modificado, né, por causa do apelo comercial disso, né, incremento da produtividade desse peixe na atividade de piscicultura. Então, já temos até animais geneticamente modificados.
E no Brasil é o CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o órgão responsável por essas avaliações, né, esses estudos científicos aprofundados para aprovação ou não da implementação comercial de organismos geneticamente modificados, já para a sua plantação, né, e daí para o apelo comercial dessa plantação, para a comercialização posterior. Normas de biossegurança. Continuando. Agências como a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, European Food Safety Agency, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, USDA, United States Department of Agriculture, esses organismos aí, eles produzem nas suas respectivas regiões, esse primeiro, então, no espaço continental europeu, e o segundo nos Estados Unidos da América. Eles conduzem estudos de impacto ambiental e de monitoramento dos efeitos de culturas transgênicas no longo prazo. E esses critérios de segurança, sem o prejuízo de outros, mas incluem principalmente a avaliação de impacto em organismo não-alvo, quer dizer que o organismo geneticamente modificado não impacte organismos outros que não são alvo daquela transgenia, o monitoramento de resistência em pragas, quer dizer, que não prejudique ecossistemicamente, naquele sentido de criar organismos resistentes aos herbicidas ou superervas daninhas, evitar esse tipo de situação. E, claro, o evitamento também da potencial disseminação de genes transgênicos pelo ambiente, o que caracterizaria a poluição genética. Poluição genética é justamente essa dispersão indesejada de genes sintéticos ou introduzidos num dado ambiente em função dos interesses comerciais que estimulam também, que estimulam, então, os estudos de transgenia para a produção de novos exemplares fitotransgênicos. E aqui, pessoal, finalizando já o nosso encontro, e tinha essa provocação aqui no slide para nós apresentadores. Deixa aqui uma frase que resuma a sua palestra. Não precisei nem de uma frase, uma expressão que eu enfatizei ao longo da minha apresentação. A precaução ambiental. Princípio da precaução ambiental é o nome dessa regra. E o nome já autoexplicativo. Princípio da precaução ambiental. Só implementar qualquer atividade, ou iniciativa, ou produto, ou serviço, ou intervenção, enfim, transformadora no ambiente, se eu já estudei exaustivamente todas as possibilidades conhecidas e imagináveis de possíveis, hipotéticos e teóricos impactos ambientais negativos. Isto é, que eu já me precavi de toda sorte, de todos os tipos, de todos os modos, para então implementar alguma coisa. Então, se é para deixar uma frase, esta é a frase com efeito que eu deixo aqui. Precaução ambiental. Precaução ambiental. Para pensarmos. E é isso, pessoal. Aqui encerramos a apresentação. Grato pelo comparecimento. Espero que tenham aproveitado. Espero que os objetivos tenham sido atingidos, né? Fazer alguns aclaramentos aí sobre a transgenia vegetal, né? E aqui, novamente, os meus contatos eletrônicos para que a gente possa fazer interlocuções acadêmicas ou científicas. Está aí meu correio eletrônico, novamente friso, o meu LinkedIn,
e, enfim, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e um excelente CONAPROD, Congresso Nacional de Produção Vegetal, para todos nós. Até mais. Um bom evento para todos.